Olá pessoal, todos bem-vindos aqui à comunidade do investidor. A nossa aula de hoje é sobre economia e antes que vocês façam aquela careta, é uma economia descomplicada, simplificada para o dia a dia. E eu estou dividindo essa aula em duas partes, teremos uma hoje e uma na próxima quarta-feira. O tema da aula, dentro aí do tema economia, é o que são taxas de juros e como interferem na sua vida. Inclusive ontem, dentro do suporte lá que prestamos no nosso grupo no Telegram, surgiu a questão de investimentos no Tesouro Direto pré-fixado ou IPCA+, se não seria melhor trocar um pelo outro por conta da taxa de juros baixa. E aí veio exatamente essa demanda para clarificar melhor, para a gente entender em definitivo a diferença das taxas de juros, para que a gente consiga tomar melhores decisões, para que a gente não faça uma leitura superficial e errada de uma taxa de juros. Vamos lá então a essa parte 1, não só o que são as taxas, mas como é que elas interferem na nossa vida. Então o objetivo é descomplicar, desmistificar esse assunto. Então, nos últimos meses, eu tenho certeza que a gente tem ouvido muito, na TV, na internet, no nosso grupo, que a gente discute muito sobre esses temas, que a Selic caiu, taxa de juros está abaixo de 5%, de 3%, dependendo se a gente está falando de empréstimos, de investimentos, e frases parecidas com essa. Mas o que são essas famigeradas taxas de juros? O que é a Selic e como é que isso realmente interfere na nossa vida, principalmente a vida financeira? Então, nessa aula, eu quero que você entenda de forma descomplicada o que são essas taxas de juros e como é que acontece essa interferência na nossa vida, porque só assim vocês vão aprender a cuidar melhor do dinheiro de vocês. Então não adianta pular etapas, não adianta pegar atalhos, não adianta querer pular aulas, ou ir para assuntos mais complexos, sendo que eu não tenho a base, porque vai me faltar o chão sob os pés e eu não vou ter o entendimento que eu preciso para depois me aprofundar, ter contato com outros assuntos. Então aqui é o alicerce realmente. Então vamos lá para responder a pergunta da aula de hoje, É claro que a gente já notou ao longo da vida, e quando a gente fala de finanças, desde a nossa época de colégio, as exatas, sempre tem um pavor, aquele trauma de matemática. Então, a gente já notou, ao longo da vida, que tudo que envolve dinheiro ou finanças, que é bastante complexo. Entre aspas, porque quando a gente aprende de uma maneira didática, as coisas vão se encaixando e a gente passa a ter um entendimento. Mas é complexo, tanto nas coisas do dia a dia, que a gente chama de micro, como nas questões mais macro, quando a gente fala da economia de um país, ou até do mundo, na economia mundial. E existem diversos mecanismos que fazem parte do sistema econômico do país e que tem por objetivo fazer a manutenção da nossa economia, e, se possível, de maneira ordenada. E apenas um desses mecanismos que fazem parte do nosso sistema econômico é a taxa de juros, que é o tema da nossa aula de hoje. E o que são as taxas de juros? Vamos lá, gente. É uma remuneração em percentual a ser paga ou a ser recebida, dependendo da operação financeira que você está fazendo. E ela envolve transferência de capital, seja investido ou tomado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma operação financeira, basicamente, ela está envolvendo a movimentação de um capital, de um dinheiro. A taxa de juros ela vai ser paga se eu, por exemplo, tomo esse dinheiro emprestado, se eu faço um empréstimo. Ou eu estarei recebendo essa taxa se eu investir, se fui eu que emprestei o meu dinheiro, seja para uma instituição financeira, para o próprio governo, no caso do Tesouro Direto, enfim. Então, é somente isso, É essa remuneração em percentual que vai ser paga ou recebida em cada operação financeira que é feita. Elas podem também ser consideradas como um preço pela utilização temporária do capital de um terceiro, que é o que acontece, por exemplo, em casos de empréstimos e de financiamentos. Então, quando a gente faz um financiamento imobiliário, o que acontece? A instituição financeira ela vai e ela paga a construtora.
e parcela o valor para a gente a uma taxa de juros acordada lá no contrato. Da mesma forma com o carro, da mesma forma com um empréstimo pessoal. Então, basicamente é isso, né? É como se ela estivesse cobrando pelo aluguel. Ela me emprestou, eu estou utilizando esse capital temporariamente e vou devolver dentro de um prazo que a gente também combinou. Por isso essa expressão, né, que ela é considerada como um preço pela utilização temporária do capital de um terceiro. É de terceiro porque eu ou emprestei, tomei emprestado, ou emprestei. Então, temporariamente eu transferi aquele capital. E isso é feito, claro, né, quando esse dinheiro vai ser pago, vai ser devolvido, ele é devolvido com um acréscimo, que são os juros. Então, a gente pode entender os juros como uma forma de aluguel a ser pago para que eu tenha esse dinheiro. Esse dinheiro, quando a gente está falando das movimentações, das operações financeiras, nós não usamos o termo dinheiro, nós costumamos chamar de capital. Então, é legal que a gente vá também se habituando a esses termos mais técnicos, porque quando a gente está pesquisando na internet, assistindo a alguma notícia na TV, enfim, não importa a mídia, são esses os vocabulários utilizados e às vezes a gente até já sabe do que se trata, mas por estar ali uma palavra um pouco mais elaborada, um vocabulário um pouco mais técnico, a gente tem dificuldade do entendimento, tá? Então, toda vez que for falar de capital, a gente está falando do dinheiro. Ao pagar por esses juros, você está desembolsando, claro, um valor em dinheiro, né? Um valor ali monetário. Só que de onde vem esse valor, né? De onde que eles calcularam esse juro? Esse juro ele é calculado a partir do valor que ou eu tomei emprestado ou eu investi, e este valor que eu empresto ou que eu tomo emprestado é chamado de principal. É mais um termo técnico para a gente ir se habituando. Em relação a um valor percentual, que é a taxa de juros. Então, eu tenho um capital principal e eu tenho um valor percentual, que é a taxa de juros que será remunerada, tá bom? E por que a gente está falando aqui de valor percentual? Porque existem, na verdade, dois tipos de juros. Hoje a gente vai tirar da frente essa questão dos juros simples e dos juros compostos. A gente vai fazer uma conta prática aqui para entender bem a diferença deles, tá bom? Nós vamos começar pelos juros simples. Juros simples, até o nome, né, ele já entrega um pouco. Por que a gente fala que é simples? Porque ele é o resultado da multiplicação da taxa percentual pelo principal. Olha que confuso que fica. Nossa, o que é isso? Multiplicação da taxa percentual pelo principal. Eu coloquei aqui propositalmente porque a gente está usando o vocabulário técnico que a gente acabou de ver no slide anterior. Nada mais é do que os juros pelo valor que eu emprestei ou investi. O principal não é aquele valor inicial que foi tomado ou emprestado? A taxa percentual não são os juros? Então, é para vocês irem se habituando e nas leituras, nos estudos, vocês não se assustarem com termos achando até que é algo novo e, na verdade, já é algo que vocês têm conhecimento sobre, tá? Então, por isso que eu coloquei ali, o principal é o quê? É o valor original que ou vai ser investido ou vai ser emprestado, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo para fazer uma continha e a gente entender definitivamente o que são juros simples. Vamos supor que você fosse investir o seu dinheiro ou emprestar esse valor, tanto faz, aqui não altera, R$1.000, tá? Você vai utilizar o regime de juros simples e a taxa que vai ser cobrada de você é 3% ao ano, por um período de 3 anos. A gente tem que ter sempre esses itens para balizar, para a gente poder fazer o cálculo. Então, quando você for lá, depois desse período, né, depois de 3 anos, você for ou resgatar o investimento ou quitar o empréstimo, esses R$1.000 que você emprestou, com essa taxa de juros simples, ela vai totalizar R$1.090. E como é que a gente faz essa conta? Que está dizendo ali, né, que eu multiplico a taxa percentual pelo principal. Eu vou pegar R$1.000, que é o meu principal, vezes 3%, que é a taxa percentual, e vou multiplicar pelo período do investimento ou do empréstimo, que são 3 anos. Se vocês fizerem a conta na calculadora, por favor, façam R$1.000 vezes 3%, vocês vão ver que dá R$30. E aí vocês só multiplicam esses R$30 pela quantidade de anos, que é o prazo daquele investimento do empréstimo. R$30 vezes 3 são R$90. Por isso que no final os R$1.000 se transformaram em R$1.090. Isso é o juro simples.
Só que assim, as operações financeiras aqui no nosso país, nenhuma delas trabalha com juros simples. Mas é importante a gente ter essa conta em mente, entender a diferença dos dois, porque às vezes a gente vai calcular um investimento ou analisar um empréstimo e a gente faz sempre o cálculo embasado em juros simples. E ele não existe praticamente nas operações financeiras do nosso país. Então, nunca façam o cálculo com juros simples. É importante que a gente sempre faça com os juros compostos. E como é que funcionam então? É o famoso juros sobre juros, né? Que aqui no popular a gente sempre fala. Ao invés de juros compostos, a gente fala, juros sobre juros. Tudo que você faz, gente, um carnê que você faz, um parcelamento de crédito, é sempre embasado em juros compostos, sempre, tá bom? Então vamos lá. Esses, né, abençoados juros sobre juros são os que fazem qualquer dívida virar uma bola de neve quando elas não são pagas. O cartão de crédito é o exemplo mais recorrente que a gente tem, cheque especial dos bancos da mesma forma. Então é muito importante que vocês tenham uma atenção enorme aos seus gastos e que tomem cuidado com os juros compostos das suas dívidas, porque elas crescem de uma maneira absurda. Nesse regime que eu estou explicando agora, que são os juros compostos, a conta não é aquela multiplicação simples que a gente fez no slide anterior, que eu multiplico o capital pela taxa, tá? Por quê? Os juros do período seguinte, a gente está falando aqui mês a mês, né? No próximo mês, no caso, ele vai ser calculado a partir daquele capital inicial acrescido dos juros do mês anterior. Ou seja, os juros eles vão se acumulando mês a mês e eu vou aplicando a taxa de juros sobre aquele valor que já teve uma alteração. Então, por isso que a gente tem essa expressão aí de juros sobre juros. No exemplo que a gente utilizou lá dos R$1.000 emprestados, da mesma forma, durante 3 anos a uma taxa de 3%, como é que fica? No final do primeiro ano eu tenho 1.030, no final do segundo ano 1.060,90 e no final do terceiro 1.092,727, que a gente arredonda para 73 centavos. Então percebe como vai acontecendo a diferença? Esse é um exemplo muito simples de um valor pequenininho num período de tempo também pequeno, só para a gente fazer conta, tá? Então a gente teria no final do período 2,73 a mais nos juros compostos, que é o regime que a gente tem que ter o entendimento, porque é o que predomina aí no mercado. E é claro que essa diferença ela foi inexpressiva, porque a gente colocou ali um valor pequenininho. Agora, façam isso numa dívida de cartão de crédito. Por que uma dívida lá que eu tinha de R$800, de repente, passam alguns meses a listar em R$2.000, R$3.000? Então, é por isso a importância de eu ter esse entendimento. E aí vocês podem, eu até assim recomendo que vocês experimentem calcular valores diferentes, com taxas também mais altas. A gente colocou aqui uma taxa pequenininha, um valor pequeno e um período de tempo pequeno. Pega aí como a gente faz no financiamento imobiliário, mesmo veicular, enfim. Brinquem um pouco com essa conta para que vocês consigam reforçar o entendimento de vocês. Gente, por que essas benditas taxas de juro existem? Quem foi que inventou esse trem terrível, né? Existe um conceito que a gente fala de valor do dinheiro no tempo, tá? E os juros, eles levam em consideração exatamente esse conceito. O que isso quer dizer? Ele diz que o valor, quando a gente fala de valor aqui, a gente está falando do poder de compra do dinheiro. Aqui no nosso país é muito tranquilo a gente entender isso, porque a gente veio de inflações cavalares, então o que eu comprava com R$10 hoje, no mês seguinte, no dia seguinte eu já não conseguia comprar mais. Hoje já não está assim, está sob controle, mas a gente ainda tem inflação. Então, o que significa isso de maneira prática? O valor, ou seja, o poder de compra daquele dinheiro, ele vai variar ao longo do tempo e ele diminui conforme o tempo passa. Então, R$1, o valor que ele tem hoje, amanhã ele já não tem o mesmo valor. Então, essa perda do poder de compra do nosso dinheiro, ela é compensada pela taxa de juros. Tanto quando eu tomo emprestado, que daí a instituição vai cobrar de mim, porque o tempo passou, então aquele valor que ela me emprestou,
o que é entendido? Que quando eu for devolver, já não perdeu o poder de compra. Então, existem as taxas de juros para compensar isso. Da mesma forma, quando eu invisto, eu empresto, quando eu for ter aquele valor devolvido, eu preciso que ele esteja acrescido para que eu tenha resguardado o poder de compra daquele valor. Então, é por isso que elas foram criadas, para compensar essa perda do poder de compra. Então, por exemplo, eu vou investir lá R$10.000 ao longo dos anos. Qual é o cenário ideal? É que no momento que eu for resgatar o meu investimento, que eu recupere um valor que ele seja no mínimo igual aos mesmos R$10.000 que eu investi lá atrás. Isso significa que ele não teve perda do poder de compra, né? Ou seja, que ele ficou protegido da inflação daquele período. Ou, de preferência, que ele tenha um poder superior de compra àquele lá quando eu fiz o empréstimo ou quando eu emprestei. Tá bom? Lá no momento que eu fiz o investimento. Então, em termos práticos, significa o quê? Se agora, no ano de 2020, eu com esses mesmos R$10.000 conseguisse comprar, por exemplo, 5 computadores para minha empresa, mas que ao invés de comprar eu decidisse investir esse dinheiro pelo prazo de 5 anos, eu só posso considerar que eu tive um resultado vantajoso se no final desses 5 anos eu tivesse de volta o valor que eu investi, ou seja, os R$10.000 acrescidos de um valor que somado fosse suficiente para comprar mais do que 5 computadores. Aí eu tive um ganho real. Porque se eu tiver só o suficiente para comprar os mesmos 5 computadores, eu não tive ganho real. Eu só tive a proteção do poder de compra daquele período. Tá? Simples assim. E quando a gente fala de poder de compra, eu já comentei até um pouquinho antes, a gente não tem como desatrelar isso, né, da inflação. Porque é a inflação que é a responsável pela perda do poder de compra da nossa moeda, do nosso dinheiro, no caso aqui o real. Então, para falar de uma maneira muito simples, para a gente facilitar o entendimento disso, economia não é complicada, as pessoas é que complicam para explicar, tá bom? É ela que faz o nosso dinheiro valer menos. Então, é a inflação que é a responsável quando a gente fala assim, nossa, R$100 não vale mais nada hoje, nossa, eu não consigo comprar mais nada com R$1. Esses tipos de comentários que a gente tem nas conversas do dia a dia. Então, de novo, é preciso que a gente preste atenção aos 2 tipos de taxas de juros existentes, combinado? Por que são 2 tipos? Porque a gente tem aqui taxa de juros nominal e taxa de juros real. Vamos entender a diferença das duas. A gente já teve aulas sobre isso com outros nomes. E aqui eu estou fazendo questão de usar os termos técnicos, o vocabulário técnico, porque a gente está falando aqui dentro de um conhecimento de economia, para vocês verem que é a mesma coisa. O que é a taxa de juros nominal? É a taxa de juros contratada, que as duas partes combinaram na hora de investir ou na hora de tomar emprestado. Nesse exemplo que a gente está trabalhando aqui na aula de hoje, a taxa de juros nominal são aqueles 3% ao ano, ou seja, é aquela taxa que eu tenho conhecimento no momento que eu estou fazendo a aplicação do meu dinheiro ou que eu estou tomando um valor emprestado. Só que essa taxa de juros nominal, ela considera esse conceito que a gente acabou de reforçar no slide anterior, que é o valor do dinheiro no tempo? Essa é a pergunta. E aí a gente vai falar sobre a taxa de juros real. Por quê? Essa taxa de juros real, ela subtrai da taxa nominal, que é aquela que a gente acabou de explicar, a inflação. E a taxa nominal desconsidera. Então, como a gente estava ontem falando no grupo, quando a gente pega a rentabilidade de um título do Tesouro Direto pré-fixado, o que eu tenho ali na face, o que eu tenho ali na minha tela na hora de contratar, é a taxa de juros nominal. Se a inflação permanecer baixa e essa taxa naquele momento ela está bem acima da Selic, ela está bem interessante, eu vou ganhar. Agora, se há um revés na economia, o cenário muda completamente, a inflação dispara, aquilo lá não vai alterar. E ali não está já considerada a inflação do período, porque ali eu tenho a taxa de juros nominal. Quando a gente fala da taxa de juros real, então, a não ser que a inflação daquele período do empréstimo, do investimento, seja igual a 0, que a gente nunca teve no nosso país, as taxas de juro real e nominal, elas nunca vão ser iguais. Por quê?
A taxa de juros real, ela vai considerar a inflação do período, que é aquele valor do dinheiro no tempo, ou seja, o poder de compra daquele capital conforme o tempo passa. Então, o que é possível? É não só possível, mas que é extremamente importante, que antes de você fazer um investimento, você consulte qual é a inflação esperada para aquele mesmo período. Sempre existem projeções. Pergunta para o pai Google qual é a inflação esperada para aquele período. Analise a taxa de retorno. O que é a taxa de retorno? É os juros que foi oferecido pelo capital menos a taxa nominal. É só vocês relerem aqui que vocês pegam o raciocínio. Tá? É por isso que é importante a gente acostumar com esse vocabulário. E aí você vai decidir se o investimento é viável. Então, trocando em miúdos, a inflação no período está estimada em 5%. Tá? A taxa nominal, a taxa nominal desse investimento que eu tô aqui é 6%. Qual que é a taxa de retorno, efetivamente? 6%, que é a taxa nominal, menos 5%, que é a taxa da inflação do período. Ou seja, a minha taxa de retorno fica sendo de R$1, de 1%, me desculpem. Tá? Então, eu vou tirar uma da outra. É aquilo que a gente vem ao longo do tempo ali na prática, conversando no dia a dia. Eu preciso pegar a rentabilidade que o investimento está me oferecendo, descontar a inflação do período e aí eu tenho o meu juro real. Tá? Em economiquez, é isso que a gente está vendo hoje. E para que a gente consiga fazer essa conta, fazer uma análise completa, para não acontecer aquela coisa, poxa, mas um pré-fixado está me oferecendo 8% e o IPCA mais está me oferecendo 3%. Para que eu consiga fazer uma análise realmente completa, eu preciso ter em mente 3 termos, quando a gente está pensando aqui em juros. O capital, que é o valor principal, que ou eu vou investir ou eu vou tomar emprestado, sem acréscimo nenhum. Capital original. A taxa, que é a taxa que vai direcionar aí a proporção do capital, que vai ser cobrada com juros, né? Então, eu preciso saber qual é a taxa e eu preciso ter definido o período, né? Ou seja, quantos dias, meses, anos que o dinheiro vai ficar emprestado ou que vai ser investido. Por isso que quando vocês falam, tal investimento é bom? Depende. Para quê? Qual é o prazo? Qual é a rentabilidade que está sendo oferecida? Qual é a inflação que está sendo projetada para aquele período? Aí eu consigo analisar se pode ser ou não um investimento interessante para mim. Tá? Por que as taxas de juros são tão importantes? Né? Vamos entender então um pouquinho quando a gente fala de economia de um país. Gente, não só no nosso país, né, mas a gente vive isso aqui muito próximo também. É claro que a gente sabe que a riqueza ela não é distribuída de maneira igual entre as pessoas, né, na nossa sociedade. Tem pessoas com muito e tem pessoas com muito pouco. Então, existe aquele grupo de pessoas que tem dinheiro com sobra, ou seja, tem dinheiro sobrando e que quer transformar essa sobra em mais dinheiro ainda. E tem aqueles que precisam de dinheiro para financiar os sonhos, para financiar negócios ou o próprio consumo que seja. Então, o que acontece? As operações de crédito, que é essa tomada do dinheiro emprestado, o tempo todo estão acontecendo na nossa economia e elas precisam ser reguladas, regulamentadas. Porque imagina, se não tivesse uma referência de taxa de juros na economia, imagina os bancos, né, ou todas as instituições financeiras, como elas não cobrariam as mais altas taxas possíveis, sem nada regulamentado. E do lado de cá, o consumidor, né, nós íamos estar buscando pagar taxas cada vez mais baixas. Então, precisa ter uma regulamentação. E é para isso que existe essa taxa básica de juros na economia, que aqui no Brasil é a tão famosa taxa Selic. E aqui tem uma descrição dada pelo próprio Banco Central, tá? Ele diz assim, que a Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, conhecido como BC também, para controlar a inflação.
ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Essa é a descrição feita pelo BC agora nesse ano, está atualizada. E como é que acontece? Essa Selic ela é definida em reuniões periódicas do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e ela é apurada ali, não são 2, 3 dias de reuniões, ela é apurada com base nas operações diárias de empréstimo entre as instituições financeiras, que utilizam os títulos públicos federais como garantia, porque os bancos, gente, eles emprestam dinheiro um para o outro diariamente, para fechar as contas do dia, tá bom? Então agora ficou mais fácil entender por que as taxas de juros são tão importantes? Imagina se não tivesse essa regulamentação. Seria uma terra sem dono, né? E apesar de talvez você não sentir diretamente os efeitos de uma mudança, por exemplo, na taxa Selic, é como se fosse só uma notícia, uma manchete que a gente vê, essas alterações elas têm consequências sim que afetam a economia do país como um todo de maneiras diferentes, mas principalmente dos empréstimos, dos financiamentos e dos investimentos. Isso muda a dinâmica da economia de maneira completa. Eu vou parar por aqui hoje. A gente viu essa primeira parte do que são as taxas de juros e na próxima aula a gente continua para entender como é que acontece essa interferência de maneira prática na nossa vida. Tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.